Beleza, estudante? Mais uma vez seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. Para você que não me conhece, o professor Flávio Souza. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho do início dos números complexos. A gente vai entender a evolução do conjunto dos números naturais até chegar nos números complexos. E depois a gente vai entender como surgiu aquela unidade imaginária, como a gente associa o i a um número imaginário, certo? Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixa o like, compartilhe com seus amigos aí, comente aí para um monte de gente. E se tiver qualquer dúvida, coloca aí nos comentários também que eu respondo para vocês, certo? Então vamos lá, números complexos. Tá na forma de apresentação aqui para ficar mais didático, vamos ver. Então tá aqui, ó. Qual o meu objetivo? Então é chegar na unidade imaginária. Vou passar por toda a evolução dos conjuntos até chegar no i. Vamos entender como é que foi feito isso. Então, quais são os conjuntos numéricos que a gente estuda até chegar nos números complexos lá no terceiro ano do ensino médio? Então, naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, e aí a gente fecha aqui com os números complexos, certo? Então, vamos entender um pouquinho dessa construção. Vamos relembrar os outros até chegar no complexo. A melhor maneira de entender a evolução dos conjuntos é através de um diagrama, porque se eu ficar escrevendo muita coisa, não vai ficar tão didático. Então eu fiz um diagrama aqui para ilustrar o que aconteceu e depois os problemas que levaram à evolução do estudo dos números, certo? Então, o primeiro conjunto que a gente estuda é o conjunto dos números naturais, que é esse símbolo aqui, ó. E aí, quem é que está aqui dentro? Quem são os números naturais? São esses números aqui, ó. O 0, 1, 2, 3, 4, 5. Existe uma história interessante aí sobre a construção do número 0, né? Mas a gente vai focar aqui na construção do conjunto completo, certo? Então, beleza. Isso deu o conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4. A gente sabe que o conjunto é infinito. Só que quando começou a estudar o conjunto dos números naturais, surgiu um problema. E qual foi o primeiro problema que surgiu? Esse tipo de operação aqui, ó. A gente conseguia somar números naturais, mas na hora que eu ia subtrair, então, ó, 2 menos 4. 2 menos 4 não é um número natural, porque se eu tenho 2 e tiro 4, então não tinha como fazer essa operação. E aí foi esse nosso primeiro problema. Então, 2 menos 4 não pertence ao conjunto dos naturais, ou seja, o conjunto não está fechado. Então, isso é um problema. E aí esse problema levou a uma evolução dos números. Então, passou a estudar mais coisas em relação aos números. E aí surgiu o conjunto dos números inteiros. E o conjunto dos números inteiros resolveu aquele problema. Por quê? O conjunto dos números inteiros ele é formado por todos os naturais e agora com os números negativos. Então esse problema que eu tinha aqui, ó, de 2 menos 4, ele foi resolvido, porque 2 menos 4 é menos 2, e o menos 2 está dentro do conjunto dos números inteiros. Só que com a criação do conjunto dos números inteiros, a gente começou a pensar em outros problemas que surgiram. Então, ó, um outro problema que surgiu aí depois que a gente entendeu um pouco dos inteiros, o conceito de divisão. Então, se eu pegar 4 e dividir por 2, beleza, dá 2, que é um número inteiro. Só que se eu inverto os números aqui, ó, o 2 é um número inteiro, o 4 é um número inteiro, só que quando eu faço 2 dividido por 4, não dá um número inteiro, ou seja, o conjunto dos inteiros não está fechado aí na divisão. E isso foi um problema que levou à evolução do estudo dos números. E o que aconteceu? Surgiu um outro conjunto para a gente aí, ó, que era o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q de quociente. E aí, o que é o número racional? O número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. E aí eu resolvi aquele probleminha anterior. Eu resolvi esse problema aqui, ó. Porque 2 dividido por 4 é meio, 0,5 ou meio. Então, eu resolvi esse problema. Todo número que pode ser escrito na forma de fração é um número decimal. E aí, entre as dízimas periódicas e os decimais exatos. Tranquilo. Problema resolvido. Só que existem números que não podem ser escritos na forma de fração. Não é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Tem número que pode e tem número que não pode. E aí a gente teve um outro probleminha que foi resolvido com
com o estudo dos números irracionais, que por enquanto eu vou chamar aqui de I. Então, ó, nessa parte aqui onde está o Q, são todos os números que podem ser escritos na forma de fração, que são os números racionais. Aqui onde está o I, nessa parte vermelha, são todos os números que não podem ser escritos. Ó, depois eu vou arrumar aqui, ó. Todo número que não pode ser escrito, aqui está certo, mas na fala são todos os números que não podem ser escritos na forma de fração, certo? Então, quem está aqui nesse vermelhinho não pode estar aqui nessa parte do Q. Por isso que tem uma divisão aqui bem distinta, eu até mudei a cor. Beleza? E aí, quando a gente começou a estudar tanto o conjunto dos números racionais como o conjunto dos números irracionais, se eu fizer a fusão desses dois conjuntos, a união desses dois conjuntos, eu estou estudando um outro conjunto que é chamado conjunto dos números reais. Então, estou estudando todos os números que são reais. E depois você vai entender por que a gente chama esses números de reais, certo? E aí, o que são os números reais? É a união, ó, esse Uzinho aqui é de união, ó, os números reais é a união do conjunto dos racionais com o conjunto dos números irracionais. Então, quando eu pego todos os números que podem ser escritos na forma de fração e monto um conjunto unindo com esses números aqui, ó, que não podem ser escritos na forma de fração, todos eles num conjunto só, eu tenho o conjunto dos números reais, certo? E aí essa nomenclatura aqui do I, ela foi substituída, tanto que se você pegar alguns materiais, essa nomenclatura do I ela vai estar assim, ó, R menos Q. Então, o que seria o conjunto dos números irracionais? São todos os reais que não são racionais. Então, a gente entende desse jeito aqui o conjunto dos números irracionais. Beleza, estudei os reais, só que aí surgiu um problema. A raiz de 3 não pertence aos racionais. Esse problema foi resolvido com a criação dos irracionais. E a raiz de menos 3 não pertence aos reais. Então existem números que estão além dos números reais. Para resolver esse problema, é que foi criado o conjunto dos números complexos. E aí, ó, tem um outro conjunto que aborda todo mundo aqui, ó, que é o conjunto dos números complexos. E aí a gente entende toda a evolução dos conjuntos numéricos até chegar no conjunto dos números complexos, tá? Então a gente vai ver esses números que não são reais, beleza? Vamos estudar ele um pouquinho aqui de uma maneira tranquila. Vamos voltar lá para o nosso problema. Eu tinha esse problema aqui, ó. E como que eu resolvi o problema do número complexo? Como é que eu ia escrever um número complexo? Primeira coisa, como representar um número complexo? Por exemplo, a raiz de menos 3. Como é que eu represento isso? Então, vamos para frente. Para fazer isso, a gente precisou usar uma propriedade que a gente aplica nos números reais, que é a propriedade dos radicais. Quando eu multiplico duas raízes, ou seja, se eu pegar a raiz de A vezes B, é a mesma coisa que a raiz de A vezes a raiz de B. Então, isso daqui me ajudou a resolver o problema dos números complexos, de como escrever, de como entender um número complexo. E aí, o que a gente entende? Ó? A raiz de menos 1. Se eu pegar 1 vezes menos 1, dá menos 1. Então, eu posso escrever a raiz de menos 1 assim, ó, como a raiz de 1 vezes a raiz de menos 1. Então, eu tinha um radical e escrevi como um produto de dois radicais, certo? Aí eu posso fazer a mesma coisa com a raiz de menos 2, porque a raiz de menos 2 é raiz de 2 vezes raiz de menos 1. Lembra da regrinha de sinal da multiplicação. Um número positivo com um número negativo, o produto é negativo. E aí eu posso fazer também com a raiz de menos 3. E eu posso fazer isso com qualquer número. Só que quando eu estou fazendo, olha o que está aparecendo aqui, ó. Raiz de menos 1, raiz de menos 1, raiz de menos 1. E se eu fizer com o menos 4, o que vai acontecer? Raiz de 4 vezes a raiz de menos 1. Então, eu posso pegar uma raiz que tem um número negativo lá dentro e escrever como o produto da raiz de um número positivo vezes a raiz de menos 1.
Então esse raiz de menos 1 para mim é um valor de referência. E aí a gente chamou esse raiz de menos 1 de i, que é a unidade imaginária do número complexo. A partir daqui, saiu toda a construção do conjunto dos números complexos. Representação, as operações, depois surgiu a forma trigonométrica, depois surgiram as potências, não necessariamente nessa ordem, mas surgiu tudo isso, certo? E o que a gente tem que entender primeiro? De onde veio o i? Então, qual é o nosso objetivo? Toda vez que eu tiver algum exercício que envolva número complexo, eu vou pegar essa raiz de menos 1 e vou trocar pela letra i, beleza? Isso me permitiu resolver problemas de geometria, equações do segundo grau que não tinham soluções. Então, foi um avanço grande na área da matemática. Todos os estudos aí de números complexos, eles começam ali pelo começo do século XVI, se não me engano, 15 ou 16, se não me engano, e foi evoluindo, certo? Então, essa unidade imaginária aqui é o pontapé inicial para a gente estudar os números complexos. Tranquilo? Então, a aula de hoje está encerrada. O meu objetivo era mostrar para você como chegar nesse raiz de menos 1. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Curta, comente aí, comenta com seus amigos, comenta aí nos comentários também se você teve alguma dúvida, certo? Deixe seu like e não esqueça de se inscrever no canal, que isso é muito importante aí para o crescimento e para disseminação da matemática, beleza? Fui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.